tão maravilhoso, tão abençoado, abençoador. Que Deus a todos abençoe em nome de Jesus. Vamos continuar então com a nossa segunda parte. Agora eu vou chamar o pastor Alcimar, que vai continuar com essa parte tão importante do culto nessa noite. Amém? Queremos nessa hora chamar a irmã Tatiane, por favor, esposa do David, e ela estará vindo e trazendo seu esposo até aqui. Não é? Por favor, esteja aqui ao lado direito do seu esposo. Isso. Queria dizer um momento importante onde nós estaremos orando. É uma oração consagratória. E para tanto nós pedimos que a igreja se coloque de pé e chamamos os pastores até aqui e pedimos ao casal. Eu quero quebrar o protocolo, pedir ao casal que se ajoelhe juntamente a esposa com David, para que nós, pastores, possamos orar com imposição de mãos. A Bíblia diz isso lá em 1 Timóteo 4,14. Este foi um dos conselhos de Paulo a Timóteo: desperta o dom que há em ti, e foi-te concedido por imposição de mãos pelo presbitério, disse ele. Então nós queremos nesta hora pedir a você, um momento tão marcante na vida desse casal. Eu acho que eu vou falar por mais meia hora, né, para eles verem que é bom ficar de joelho, né? O que vocês acham? Vou falar bastante, né, Valquíria? Misericórdia. Então a gente pede a você, tá, que interceda nesse momento junto com o pastor Alcimar em favor do irmão David e também da sua auxiliadora, aquela a quem Deus colocou ao seu lado para ajudar a conduzir este ministério, tá bom? Oremos nesse momento com a nossa imposição de mãos. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em cuja presença nós nos encontramos. Obrigado, Senhor, porque aprove a Ti, pelo Teu grande e infinito amor, nos amar, ó Deus, antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor Deus, porque ainda que o pecado, ó Deus, ele traz consequências na vida do ser humano, mas o Senhor, ó Deus, proveu um meio para nos salvar. O Senhor nos proveu um meio para estarmos eternamente ao seu lado, quando envia o seu Filho Jesus Cristo a morrer por nós na cruz do Calvário. Obrigado, ó Deus, porque em nome dele, ó Deus, que nós nos reunimos aqui nesta noite. Ó Deus, porque a Tua palavra nos diz isso, que onde estivesse dois ou mais reunidos em Teu nome, Tu faria presente. Ó Deus, nós temos sentido verdadeiramente a Tua presença aqui neste culto, aqui neste lugar. Ó Deus, e nesta hora, Senhor Deus, com a imposição de mãos, ó Deus, nós consagramos ao sagrado ministério, ó Deus, a vida do irmão David. Ó Deus, toma em Tuas mãos, meu Deus, ó Senhor, que Tu possas ladeá-lo, que Tu possas ser sempre o seu esteio, a sua âncora, torre forte, nos diz a Tua palavra, é o nome do Senhor. Ó Deus, que o Senhor seja o socorro, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, possa ser a rocha, ó Deus, tome o Teu filho em Tuas mãos, ó Deus, para que ele possa continuar como vem fazendo ao longo desses anos, proclamando o Teu Evangelho. Ó Deus, o abençoe, coloque sempre, Senhor, palavras nos seus lábios, palavras exortativas, palavras que edificam, palavras, ó Deus, que motivam, que animam, palavras, ó Deus, que nos fazem sempre, ó Deus, nós caminharmos com o Senhor. Ó Deus, abençoe grandemente o Teu servo nesta noite. Ó Deus, supra toda e qualquer necessidade do Teu filho. Ó Deus, sejam elas materiais, sejam elas emocionais, ó Deus, sejam elas físicas, sejam elas espirituais. Ó Deus, que a Tua bênção possa estar sempre sobre ele, sobre a sua esposa, ó Deus, Tatiane, ó Deus, mulher a quem Deus separou, ó Deus, para que pudesse estar ao seu lado, ajudando, aconselhando, ó Deus, nos momentos de luta, nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade. Ó Deus, abençoe também grandemente a Tua filha. Ó Deus, tome em Tuas mãos, meu Deus, toda esta família, Senhor, é a nossa oração que a Ti fazemos e já Te agradecemos, e todos digam amém, amém. Deus abençoe em nome de Jesus, né?
Vai dar para levantar? Eu ia orar um pouco mais, né? Mas aí eu falei, não, eu vou aliviar, né? Queridos, agora a gente ainda de pé, a gente vai proceder no momento da entrega da Bíblia. Né? Nós adquirimos uma Bíblia e penso eu, né, irmão Lopes, que David fará realmente um bom uso dessa palavra, né? E será entregue em suas mãos pelo pastor Edgar, né? Foi um amigo separado, colega, né, de ministério, para que ele pudesse entregar esta Bíblia ao irmão David, pastor Edgar. Amém. Antes de entregar essa palavra, essa Bíblia, essa ferramenta do ministério, eu gostaria de ler 2 versos. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, diz assim: toda a Escritura divinamente é inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Que o Senhor Deus possa te usar com poder e graça, e que essa ferramenta nunca saia das tuas mãos. Tiane vai pegá-lo de volta, levar para o banco e ficar sentado ao seu lado. Irmão Lopes. Pastor Edgar, nós vamos poder assentar, irmãos. Estava agora ouvindo, né, que Deus tem reservado para nós, através do seu instrumento, através do seu pregador, pastor Edgar, né? Pastor Edgar, ele é pastor membro da primeira igreja batista em New Orleans, aqui bem pertinho da gente, cujo pastor, presidente é o pastor Levi, né? Levi Vargas, e ele estará sendo o portador, né, da palavra de Deus. Tá certo, a esposa está grávida, né? Já está aí pertinho, não é isso, pastor Edgar? Né? De ter neném, mas, pastor Edgar, que Deus te use, tá? Para a honra e para a glória dele, nesta noite, em nome de Jesus. Graças a paz, igreja. Fazer com o nosso irmão do ministério, não vou usar o teu destaque. É uma grande alegria estar aqui nesta noite, juntamente com outros pastores, amigos e principalmente o David, que é um grande amigo, e agora já posso chamar mais formalmente de pastor, né? Sempre foi um pastor, coração de pastor, e hoje, de uma forma mais formal, podemos chamar de pastor Batista. Então é com grande alegria que eu aceitei essa oportunidade de estar aqui nesta noite para compartilhar com os irmãos da Santa Sagradas Escrituras. Eu não estou com a minha esposa nesta noite aqui com os irmãos, porque minha esposa está prestes a ter um bebê, o meu filho, meu primeiro filho, né? Miguel está chegando, provavelmente dia 13, então hoje ela não pode estar aqui com a gente por conta desse fato, tá bom? Mas também trago um abraço da minha esposa e também do meu filho, né? Que Deus abençoe o ministério, será grandioso, com certeza. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no profeta Ezequiel, no capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34. Quando eu cheguei aqui, o pastor David, ele me contou uma curiosidade. Ele tem 34 anos, a igreja está completando 34 anos, e a gente vai estar falando hoje sobre Ezequiel, capítulo 34, né? Você acredita em numerologia cabalística, né? Está amarrado, né? Ezequiel, capítulo 34, vamos estar lendo os 7 primeiros versos. Você pode estar acompanhando aí na sua Bíblia, na sua versão. A minha versão que estou usando hoje é século 21.
Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que cuidam de si mesmos. Não devem os pastores cuidar das ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o animal engordado, mas não cuidais das ovelhas. Não fortaleceste a fraca, não curaste a doente, não enfaixaste a ferida, não fostes procurar a desgarrada e não buscaste a perdida, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Verso 5. Assim se espalharam por falta de pastor e serviram de alimento para todos os animais selvagens, pois se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por toda a montanha alta. As minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem que ninguém as procurasse ou as buscasse. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vamos ao Pai em oração. Deus, nós queremos louvá-lo nesta noite, glorificar o teu santo nome, Pai. Esta aqui é uma noite, Deus, de celebração, de regozijo em nossos corações, Pai, pois mais um servo do Senhor está separado para essa tão grandiosa obra, Pai. Nós pedimos que o Senhor use as nossas vidas através do teu Santo Espírito, Pai, a ministrar aos teus servos nesta noite, Pai. Oramos assim em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém. Amém. A primeira coisa que eu fiz quando o Senhor confirmou em meu coração o ministério da palavra não foi procurar um seminário, não foi comprar livros teológicos, não foi comprar um terno. A primeira coisa que eu fiz, meu primeiro ato, quando o Senhor confirmou em meu coração o chamado ao ministério, foi fazer uma pesquisa. Pesquisa essa que tinha como objeto de estudo ou de pesquisa ovelha. Eu pensei comigo mesmo, né? A gente pensa consigo, né? Eu pensei comigo mesmo o seguinte: quem cuida de ovelha é pastor, né? E se Deus, em sua imensa e perfeita sabedoria e poder, usou essa figura de linguagem, pastor e ovelha, eu acredito, na minha humilhação, na minha humildade, eu acredito que realmente ele queria expressar algo com essa figura de linguagem. Se ele realmente não expressasse um exemplo esperado, então, por essa figura de linguagem, o pastor e a ovelha. E a minha pesquisa, que eu descobri com essa pesquisa há muitos anos atrás, foi descobrir um ser dependente e totalmente dependente de cuidado, que é a ovelha, né? Se você já leu o livro de Marcos Lucado, você sabe o que eu estou falando. Tem lá falando lá sobre a ovelha, né? E o cuidado que a ovelha precisa ter. E essa foi a minha descoberta. Descobri um ser dependente de cuidado. Assim é a ovelha. A ovelha produz lã, né? Aquele pelo dela é uma lã, né? E se o pastor não lavá-la e não penteá-la, aquilo que poderia ser algo belo, aquilo que poderia ser algo bonito, né, se transforma em algo horrível, em algo sujo, fica tudo embolado aquele pelo, né? Então ela precisa sim do cuidado do pastor. Se você quer que a ovelha reproduza, né, você precisa afastar os predadores, você precisa deixá-la em locais seguros, ter zelo na alimentação da ovelha. Você precisa disso. E um detalhe interessante, que o cordeiro, que é o filhote de ovelha, né? Você vai poder chegar em casa e falar: hoje eu aprendi sobre bicho lá na igreja, né? O bicho se chama ovelha, né? Muito bem. Interessante que Deus nos compara a ovelha, né?
Interessante, então, que o cordeiro, que é o filhote de ovelha, o cordeiro órfão, aquele que perdeu a mãe, aquele que está desgarrado, ele precisa ser aleitado pelas mãos do pastor ou do seu cuidador, né? É igual você colocar uma mamadeira, o leitinho lá e ter que dar para aquele cordeirinho, por conta do tamanho necessidade e dependência de cuidado que uma ovelha tem. No capítulo 34 de Ezequiel, do profeta Ezequiel, que nós lemos apenas os primeiros 7 versículos, o texto trata de 2 perfis de pastor. 2 perfis. Mas só que hoje só vai dar tempo de a gente tratar de um. A gente está falando de um perfil apenas, que seria o pastor de si mesmo. Os primeiros versos de Ezequiel, capítulo 34. O pastor de si mesmo. O verso 2 diz assim: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que cuidam de si mesmos. Não devem os pastores cuidar das ovelhas? Uma pergunta. O detalhe interessante dessa história que a gente está falando aqui é que ela acontece no exílio babilônico, no cativeiro, onde o povo de Israel estava como escravo em uma terra distante. Nesse período que acontece então essa história. E aí você pode se perguntar, eles mesmos estando, os israelitas, mesmo eles estando em uma terra distante, né, uma terra longínqua, mesmo assim eles pastoreavam ovelhas, mesmo assim eles tinham locais para poder estar pastoreando ovelhas? E a resposta que eu digo para os irmãos é não. Os judeus que estavam lá no cativeiro babilônico, eles não tinham ovelhas para cuidar, eles não pastoreavam. E aí então por que o Senhor, através do profeta, trata então daquele povo como pastor de ovelha? Por que então isso acontece? Porque isso, o profeta não estava falando para os ovinocultores. O que é um ovinocultor? É aquele que cuida, é o criador de ovelha, tá? Ovinocultor. Muito bem. O profeta, ele não estava falando para esse tipo de gente. Não era com eles. É uma figura de linguagem. O profeta estava falando com aqueles que foram chamados por Deus para cuidar de gente, cuidar do seu povo. Quando ele fala, não estão cuidando das minhas ovelhas, os pastores não estão cuidando das minhas ovelhas, eles estavam falando para os líderes daquele povo, o povo judeu. Que todo crente foi chamado para cuidar de alguém. Todo crente foi chamado para cuidar de alguém, né? Ovelha gera ovelha. E aí, o que a mãe da ovelha faz com o filhote de ovelha? Ela cuida. Ou seja, todos nós fomos chamados para cuidar de alguém. Todos nós. Mas os pastores, aqueles que comumente chamamos de pastores, os líderes espirituais, possuem uma responsabilidade maior. Possuem uma responsabilidade maior, que é de conduzir, de alimentar e de proteger o rebanho, ou seja, de proteger os seus liderados. Só que não era isso que estava acontecendo no século 6 a.C., ou seja, no período do exílio babilônico. Vejamos então as características do pastor de si mesmo. E esse é o tema da mensagem de hoje. Pastor de si mesmo. Primeira característica do pastor de si mesmo: servir, ser servido. Verso 3 diz assim: comeis a gordura e vos vestis da lã, matai o animal engordado, mas não cuidai das ovelhas. Primeira característica do pastor de si mesmo: ser servido. Ele quer ser servido. Tem gente que é assim, né? E pior, tem líder que é assim, quer se servir do rei de
Mas não foi isso que o Senhor nos ensinou. Tem gente que é assim, usa o seu prestígio, da sua posição, em benefício próprio e não oferece nada em retorno. É isso que o profeta está chamando a atenção. Vejamos que o verso 3 diz que o pastor, ele comeu a carne. Olha aí na sua Bíblia, verso 3 de Ezequiel, capítulo 34. O verso 3 diz que o pastor, ele comeu da gordura, ou seja, da carne, ele usou da lã da ovelha engordada, ou seja, uma ovelha gorda, que ele não cuidou. E aí eu faço uma pergunta aos irmãos: como aquela ovelha engordou se não foi aquele pastor que cuidou dela? Porque o que o profeta está falando é: olha, você pastor, você come da gordura da ovelha, da sua carne, você usa da sua lã, mas você não cuida dela. É uma ovelha que está gorda. Como que essa ovelha engordou? Se no início nós dissemos que a ovelha é um animal que precisa de cuidar do seu pastor, como ela engordou se o pastor não cuidava dela? Como? Outro cuidou. Outro cuidou. Outro cuidou. Deus oferece aos seus líderes, aos seus servos, ao seu povo, um grande privilégio. O nome desse privilégio se chama servir. Servir. Quando nós deixamos de servir, Deus vai lá e coloca outro para servir no nosso mundo. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 3, diz assim: não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere o outro superior a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Deus nos dá um tremendo privilégio, aos pastores, aos líderes e a toda a igreja, toda a congregação do Senhor, que é servir. Servir é um privilégio. O próprio Jesus veio, se humilhou como um homem e veio para nos ensinar a servir. Como Ele nos ensinou, irmãos? Ele nos serviu. Isso é um privilégio, é um grande privilégio. Quando negligenciamos esse privilégio que Deus nos concede de servir e de cuidar uns dos outros, Deus não para de cuidar e de zelar o seu povo. Glória a Deus por isso. Imagina, se Deus dependesse de nós cuidarmos uns dos outros, ou de nós zelarmos uns pelos outros, para poder então nos abençoar, ou para poder então cuidar de nós. Graças a Deus, Deus não depende disso. E quando nós paramos então de cuidar uns dos outros, de zelar uns pelos outros, Deus não para, glória a Deus por isso, de cuidar de nós. Deus não para de fazer isso. O que acontece é que aquele que abandona o servir para ser servido do reino, deixa de ser usado por Deus. É isso que acontece. Deus não vai deixar de ser Deus. Glória a Deus por isso. Deus é soberano. Deus não vai deixar de cuidar de nós. Mas aquele que recebe o privilégio de cuidar, de zelar uns pelos outros, que somos todos nós, esse deixa de ser usado por Deus. Não existe coisa pior do que um líder, do que um pastor, do que um servo do Senhor não ser usado por Deus. Não ser usado por Deus. Não existe nada pior. A vida se torna uma mentira. E viver de mentira não é viver. A minha mãe, na minha infância, ela fazia uns pastéisinhos, que eu vou dar dica para os irmãos. Os irmãos não saem daqui sabendo de bicho, e de pastel. Muito bem. O que ela fazia?
ela fazia a massa lá, depois você liga para ela, porque eu não lembro, né? Tinha trigo lá, um negócio lá, e aí ela espalhava a massa assim, né? Com a garrafa de baré, né? Espalhava a massa e aí fazia os retângulozinhos assim, colocava para fritar. E aí aquela massa ela inchava assim, ficava, né? E aí quando a gente comia, por dentro era só vento. Qual era o nome daquele pastel? Mentira! Sério? Mentira! O nome daquele pastel é mentira. Pastor David, queridos da igreja, não negocie nunca o privilégio de servir o Senhor. Não negocie esse privilégio pelo ser servido do Rei. O ser servido ocorre de uma forma natural e mútua, mas não deve ocorrer porque buscamos essas coisas, mas porque é uma expressão natural do amor de Deus em nós. Quando eu sirvo o irmão, é porque Deus está me ensinando, é a expressão do amor de Deus na minha vida, se expressando na vida do irmão. E quando o irmão faz isso comigo também, é a expressão de Deus na vida do irmão, me servindo. Mas nós não devemos procurar essas coisas, não devemos nos servir do Rei, mas devemos servir ao Rei de Deus. E essas coisas irão acontecer de forma natural, de forma mútua, Não podemos negociar essas coisas, porque se negociamos essas coisas, Deus continua nos abençoando, mas Deus para de usar nossas vidas. Não queremos, não podemos viver uma vida sem sermos usados por Deus, porque senão nós vamos viver uma vida de mentira, né? Você vai lá comer um pastel achando que tem carne, né? E você morre e não tem nada. É uma mentira. É uma mentira. Segunda característica do pastor de si mesmo: não ajunta. O pastor de si mesmo, ele não ajunta. Verso 5, diz assim a palavra do Senhor: assim se espalharam por falta de pastor e serviram de alimento para todos os animais selvagens, pois se espalharam. O pastor de si mesmo não ajunta, mas espalha. Aquelas ovelhas que o profeta está narrando aqui no capítulo 34, nesse verso 5, elas estavam espalhadas porque não tinham pastor. Segunda característica do pastor de si mesmo: espalhar, ele não ajunta. Lucas 11, verso 23 diz assim: quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E existem alguns motivos para isso. Primeiro motivo: incoerência na palavra. Diz uma coisa e vive outra. As pessoas estão saturadas disso, né? Saturadas disso. E quase que diariamente, quando eu vou ao trabalho, ao retorno do trabalho, né? No trânsito, eu vejo uma viatura da polícia passando o sinal vermelho, sem o giroflex ligado, passando devagar, na cara de pau, né? Passando ali, e aí nós estamos desgastados com isso, ver uma autoridade que deveria guardar a lei, transgredindo a própria lei. E quando isso acontece no mundo espiritual, quando isso acontece na igreja, quando isso acontece com o servo de Deus, é pior ainda. É muito pior. E aí, em vez de estarmos ajuntando, né, estarmos aconchegando as pessoas, a gente acaba espalhando as pessoas. Espalhando. Quando essa incoerência é vista em um líder espiritual, isso espalha as ovelhas. Isso espalha. Segundo motivo: a alimentação fraca. Não sai do leite. A gente está falando da segunda característica do pastor de si mesmo, né? Que é o que? Ele não ajuda. Então, o segundo motivo disso acontecer: a alimentação errada, né? Não sai do leite, alimentação fraca. Irmãos, nós temos em nossas mãos, ou no nosso iPhone, ou no nosso
tablet, algo que é incrivelmente de sabedoria, que é a palavra de Deus. E devemos ter também nos nossos corações. A palavra de Deus, ela é alimento para nossas vidas. Ela tem toda a sabedoria, a palavra que nós temos. E ainda nós temos o Espírito Santo de Deus, que possui toda a sabedoria e criatividade. Nós temos essas ferramentas, mas para nossa tristeza, muitos só oferecem leite diluído em água para as suas ovelhas. Né? Vou falar da minha infância de novo. Perto da minha casa tinha uma padaria, ainda tem a padaria, e lá vendia leite de saquinho. Quem conhece? Seja verdadeiro nessa noite, irmão. Leite de saquinho, né? Eu acho que naquela época nem tinha esses leites de caixinha. A gente só via leite de caixinha em filme americano, né? Norte-americano. E aí tinha o leite lá, aí o papai mandava comprar o leite de saquinho, comprava o leite, aí estava escrito assim no leite, assim, tipo C, né? Tinha mais água do que leite, era um branco meio, né? Nem era tão, tinha tanta água, nem era tão branco assim, né? Na vida espiritual, né? Às vezes é assim, né? Isso afasta as ovelhas. Ficar só recebendo leitinho, isso afasta. O pastor que não alimenta corretamente seu rebanho estimula o mesmo a buscar alimentos em outros rebanhos. Isso é uma realidade. Isso é uma triste realidade. A alimentação fraca também espalha. E pior que espalhar é deixar as ovelhas suscetíveis aos riscos de falsas doutrinas ou ao risco de encontrarem outros pastores de si mesmos. Não estou sendo bem alimentado, então vou procurar quem me alimente. Corre o risco então de cair na mão de aproveitadores de doutrinas erradas. E como a gente tem visto isso? Há poucos meses atrás eu visitei uma igreja, um amigo nosso, pastor amigo nosso, e ele me contou com tristeza no coração que uma família inteira da igreja dele abandonou a igreja, saiu da igreja porque descobriu, né, em uma religião verdadeira aí, que eles estavam fazendo, estava tudo errado, né? E aí foram atrás de doutrinas erradas, doutrinas falsas, né? Então, o alimento fraco, isso também espalha. Uma característica fundamental em um cristão é ser acolhedor. Ser acolhedor. Romanos 15, verso 7 diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. O bom pastor é aquele que acolhe as ovelhas. Acolhe a sua ovelha, que desembaraça a sua lã e alimenta, se preciso for pessoalmente. Vai lá atrás, Eu tenho certeza, David, que você será esse tipo de pastor. Aquele que vai levar, que vai instruir, que vai acolher e não vai afastar. Não vai afastar a ovelha perdida. Terceira e última característica do pastor de si mesmo: não sente falta das ovelhas. E esse é triste, né? Verso 6 diz assim a palavra do Senhor: as minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por toda a montanha alta. As minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem que ninguém as procurasse ou as buscasse. Terceira característica: pastor de si mesmo não sente falta das ovelhas. Falta tem a ver com saudade, né? E saudade tem a ver com amor, né? Falta tem a ver com saudade, e saudade tem a ver com amor. Nós não sentimos falta daquilo que a gente não gosta, não é verdade? Vou fazer um teste.
Você sente saudade do IPVA do seu carro? Puxa, está demorando para o mês passado, chegou no do ano para pagar o IPVA do carro. Você sente saudade do IPTU da sua casa? Não sente, né? Ou sente? Se sentir, eu posso compartilhar, aumentar essa saudade com o irmão. Né? A gente não sente saudade de quem não gosta. Se o pastor não sente saudade da ovelha, é porque o pastor não ama a ovelha. Isso é triste. Isso é triste, mas acontece. O pastor que não sente falta das suas ovelhas é um pastor que não ama as suas ovelhas. Isso é uma responsabilidade muito grande. E a falta e a saudade que estou me referindo não é de ter público, né? Porque tem gente que sente falta do público, né? Poxa, a igreja hoje está vazia, não vai ter ninguém para me ouvir. Não é esse tipo de saudade que eu estou falando, estou tratando aqui. É saudade, né? Que é um sentimento, mas que é um sentimento que não cabe em você, que faz com que você tenha uma ação de ir em busca dessa pessoa que você está sentindo saudade. É uma saudade que gera em você preocupação. E aí você quer sair, você quer achar, você quer procurar, porque aquela pessoa é importante para você. Esse tipo de saudade que eu estou falando, característica do pastor de si mesmo, ele não sente falta das ovelhas. Pastor David, que essa saudade não se afaste do seu ministério. Que essa vontade, essa santa preocupação, né? Porque essa pessoa não está aqui hoje, né? E aí você está em casa e aí você vem à sua mente aquela pessoa e você tem a preocupação de ligar, de você querer saber como é que está aquela pessoa. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar a sua vida neste cuidado. Porque o pastor de si mesmo, ele não se preocupa com as suas ovelhas, ele não tem saudade. Mas o pastor, aquele que tem o Senhor Jesus como pastor dos pastores, esse sim se preocupa com as ovelhas, porque sabe que também irá dar conta a Deus dessas suas ovelhas. João 10, verso 11 diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Responsabilidade imensa sobre a vida dos pastores. Eu me incluo nessa responsabilidade. Nós temos um exemplo maior, que é o Senhor Jesus, pastor dos pastores, aquele que foi capaz de dar a própria vida em resgate de nós, ovelhas do Senhor. Esse é o nosso exemplo maior, dado pelo nosso Senhor Jesus. Então, que esse seja o nosso alvo. Mirarmos no Senhor, buscarmos Ele como referencial, e assim o Senhor nos abençoará e nos ajudará nessa caminhada cristã, nessa vida. Que essas palavras possam fazer eco em seu coração, ao ponto de você conseguir colocar isso em prática, né? Cuidar do irmão, não querer afastar o irmão, sentir falta do irmão, e também não viver do reino, né? Não fazer que o reino sirva a você, mas você precisa servir ao reino. Que esse exemplo maior, dado pelo nosso Senhor Jesus, seja o alvo das nossas vidas, como pastores e servos do pastor dos pastores, do Senhor Jesus. Que Deus possa então nos abençoar e abençoar esse ministério, essa família, né? Que sejam usados para a glória de Deus. Vamos colocar de pé para a gente estar orando, agradecendo ao Senhor pelo bom pastor que nós temos, que é o Senhor Jesus. E também agradecemos ao Senhor, porque nesta noite foi consagrado mais um pastor, mais um obreiro dessa obra, que não é fácil, mas nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor, e nada pode nos faltar, Deus, porque é o Senhor que cuida de nós. O
O Senhor nos quer por perto, Pai. O Senhor tem prazer em nos abençoar, em nos alimentar, Pai. É o Senhor, Deus. Nós agradecemos ao Senhor, Deus, por essa noite, Pai, porque a Tua palavra foi pregada nos nossos corações, Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor ouviu as orações que foram feitas aqui nesta noite, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque apesar de sermos quem nós somos, o Senhor mesmo assim aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor, Deus, porque há muitos anos atrás o Senhor tocou no coração do David, Pai, nosso amigo, Pai, para que ele pudesse então se separar, Deus, separar a sua vida, Deus, uma vida para o louvor da Tua glória, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor por isso, Deus. Abençoa o Teu servo e a Tua família, Pai, que eles possam, Deus, ser grandemente abençoados pelo Senhor, porque abençoam outras vidas, Pai. Nós pedimos essas bênçãos, Deus. Abençoa o Teu povo reunido aqui nesta noite, Pai. Abençoe cada família, Pai, representada. Abençoa, Deus. Dê a eles esperança, Pai. Que eles se sintam confortados e consolados pelo Teu Santo Espírito, Deus. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Louvamos ao Senhor por isso. O Senhor que é o nosso bom pastor. O Senhor que foi atrás de nós e se dispôs a dar a própria vida em nosso resgate, Deus. Nós louvamos ao Senhor e fazemos isso em nome de Jesus, o bom pastor. Amém. Os irmãos podem sentar e eu retorno a palavra ao tenente da noite. Queridos, vamos louvar a Deus pela vida do novo pastor, novo obreiro. Vamos louvar a Deus pela vida do nosso querido irmão David, com o hino 132 do HCC, Foi de Cruz. Vamos lá? Se o ministério puder subir, me ajuda aqui, eu agradeço. Salve os atores do Ministério do Louvor. Vamos lá? Foi de cruz.